Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, nesta terça-feira, dia 20, né? Só para conferir aqui, dia 20 de agosto, tivemos o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, que paga muito dinheiro. Começou lá com, 90 times, um monte de times, e agora estamos apenas com 8. Muitos gigantes ficaram pelo caminho, alguns favoritos ficaram pelo caminho, algumas surpresas ficaram pelo caminho, e, na minha opinião, 2 surpresas estão nas quartas de final. 2 surpresas estão nas quartas de final. Bom, chance igual para todo mundo? Se chegou às quartas de final, é porque tem lá os seus méritos, não é isso? Mas, obviamente, que nas quartas de final tem alguns times que são mais favoritos que outros. Isso aí, na minha opinião, é meio que óbvio. Tá? É meio que óbvio. Esse papo, não, as quartas de final é todo mundo igual, 50% para cada lado. Para mim não é. Para mim não é. Para mim não é. Vou dar uma olhada aqui como é que ficou os confrontos e, obviamente, os chaveamentos, né? Porque agora não tem mais sorteio. Já foi feito sorteio do chaveamento também. Então a gente vai dar uma passada geral. Eu vou falar rápido, sem analisar. Tá? Até porque a gente tem nessa semana Sul-Americana e Libertadores. Na próxima semana já tem a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. E aí dá uma parada, 12 dias mais ou menos, por causa da data FIFA, e quando voltar, já volta com a segunda partida. Ou seja, semana que vem, para a primeira partida, você pode falar alguma coisa. Agora, para a segunda partida, você tem que ter um pouco de cautela, porque tem muitos times que vão ter, eu não sei se muitos times, mas que um ou outro time vai ter jogador convocado, tá? Dos que estão nas quartas de final. Então tem esse ponto, jogadores convocados para ir para eu acho que é jogo das eliminatórias. Vai ter jogadores convocados. E vai ter times que vão jogar a primeira partida com um time e a segunda partida já vai jogar com outro. Por quê? Porque tem jogadores lesionados que estarão voltando. Então, você fazer uma análise rápida, você dá para fazer do primeiro jogo. Para o segundo jogo depois do primeiro jogo, daqui a 12 dias, acho que é muito jogar para a galera, o que vai acontecer. Então, eu não vou fazer uma análise de quem vai se classificar, justamente por causa desse lapso de tempo. Porque se fosse um jogo em cima do outro, eu poderia até falar, na minha opinião vai se classificar esse, na minha opinião vai se classificar aquele. Beleza? Mas como tem esses 12 dias da parada da data FIFA, alguns times podem ter mudanças significativas na escalação. Tá? Então vamos lá para a gente ver os confrontos, como é que ficou. E eu vou dar o meu palpite rápido para o primeiro jogo. Não para quem vai se classificar, mas para o primeiro jogo fazer rápido. Lógico, semana que vem, antes das partidas, eu vou fazer outro vídeo. Mas eu vou fazer aqui um rápido sem pensar muito. Vai no instinto, beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre esse sorteio da Copa do Brasil. Então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, você, meu amigo torcedor, desses 8 times que estão nas quartas de final, porque o restante vai jogar contra o sofá, contra o controle remoto, contra a televisão, porque não tem o que fazer. É só secar e olhar o jogo, ou então nem olhar. Não prestar, nem querer saber da Copa do Brasil, porque o seu time já foi eliminado.
Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magranda, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui. Como é que ficou o sorteio? Tá? O sorteio ficou confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro. Cara, São Paulo e Atlético Mineiro. Bem equilibrado. Bem equilibrado. Primeiro jogo, mando de campo do São Paulo. E o segundo jogo, mando de campo do Atlético Mineiro. Ou seja, o São Paulo decide em casa. Tá? Só que, como eu falei, tem uma parada da data FIFA. Então, muita coisa pode acontecer nessa parada, né? Jogadores se recuperarem. Cara, São Paulo e Atlético Mineiro. Confronto muito equilibrado. Muito equilibrado. Primeira partida, mando de campo do São Paulo. Né? Mando de campo do São Paulo. Na verdade, o São Paulo decide em casa, não, desculpa, perdão. Desculpa. O Atlético Mineiro decide em casa. Primeiro jogo, mando de campo do São Paulo. E quem decide em casa é o Atlético Mineiro. Para esse jogo, São Paulo e Atlético Mineiro, primeira partida, o meu palpite rápido assim é vitória do São Paulo. Rápido, sem pensar muito. Hoje, primeiro jogo, vitória do São Paulo. Aí no chaveamento, o vencedor de São Paulo e Atlético Mineiro vai pegar o vencedor de Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Cara, eu tinha certeza que o Atlético Paranaense ia jogar contra o Flamengo. Eu tinha certeza que ia cair o Flamengo e o Atlético Paranaense. Certeza. Pô, não caiu, rapaz. Olha. E só vai dar para ter Atlético Paranaense e o Flamengo se os dois chegarem à final. Né? Por incrível que pareça, mudaram, né? Porque já estava chato, né? Atlético Paranaense e Flamengo, toda a Copa do Brasil tava ficando chato. Acho que o nego pegou, pô, meu irmão, vamos mudar um pouquinho que já tá ficando feio. Tá ficando feio, essas bolinhas já estão ficando viciadas e resolveram dar um tempo, né? Então o vencedor de São Paulo e Atlético Mineiro vai pegar o vencedor de Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense decide em casa. Tá? Primeiro jogo aqui no Rio, tá? O Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Segundo jogo lá no Paraná, mano de campo do Furacão. Cara, para esse primeiro jogo, mano de campo do Vasco, para mim, rápido, sem pensar, empate. Primeiro jogo, Vasco da Gama e Atlético Paranaense, eu vou de empate. Jogo equilibrado. Cara, ó, São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo vive um momento um pouco melhor do Atlético Mineiro, mas eu vejo muito equilíbrio, tá? Agora, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco da Gama melhorou, cara. O Vasco da Gama melhorou. O Vasco da Gama melhorou. Já teve maior a distância entre Atlético Paranaense e Vasco. Tá? Eu acho que essa distância Atlético Paranaense e Vasco deu uma diminuída. O Vasco vai estar mais descansado, né? Porque o Atlético Paranaense joga nessa semana pela Sul-Americana, joga pelo Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil. Cara, eu vejo uma pequena vantagem do Atlético Paranaense no confronto. Tá? Uma pequena vantagem. Para esse primeiro jogo, o meu palpite rápido, assim, sem analisar muito, é empate. Vasco da Gama e Atlético Paranaense empatam o primeiro jogo, mano de campo aqui no Rio. Aí do outro lado da chave, teremos outro confronto muito equilibrado. Bahia e Flamengo.
Nesse momento, eu vejo o Bahia com pequeno favoritismo. Por quê? O time do Bahia está um time encaixado, não tem jogadores machucados, se tiver, não são principais. O Flamengo está com o time todo picotado. O Flamengo está sem Arrascaeta. A gente não sabe se vai conseguir jogar a Copa do Brasil. Não sabe nem se vai jogar essa semana. Tá? Pode ter o Arrascaeta contra o Bahia, mas não vai ter condições físicas legais. Não tem o Cebolinha, não tem o Gabigol, não tem o Pedro. É complicado. Então o Flamengo vai muito desfalcado. Além do mais, na minha opinião, hoje, o Rogério Ceni é mais treinador do que o Tite. Então hoje, que é o sorteio, para mim o Bahia leva um certo favoritismo em cima do Flamengo. Tá? O primeiro jogo, mano de campo do Bahia. O Flamengo decide em casa. Na minha opinião, a sorte do Flamengo é que vai ter a parada para a data FIFA. Porque se não tem a parada da data FIFA, eu já ia falar agora, o favorito para se classificar é o Bahia. Eu só não vou falar que o favorito é o Bahia, porque tem a data FIFA. E nesse período da data FIFA, você pode ter jogadores recuperados. O Cebolinha e o Vinha não, que eles operaram, esquece. Esses aí acho que nem jogam mais esse ano. Mas o Pedro pode ter se recuperado, a condição física do Arrascaeta pode ter voltado, do De La Cruz. Ou seja, o Flamengo, a tendência é que vá para o segundo jogo muito mais encorpado do que o primeiro jogo. E mais, eu não sei quando é que termina, porque quando acaba as oitavas de final e começa as quartas de final, acho que você pode acrescentar jogadores, né? Que a gente está em fase de janela. Então o Flamengo está contratando, e pelo que está todo mundo falando aí, já está contratado o Michael. O Michael vai entrar no lugar do Cebolinha pelo lado esquerdo. Ou seja, já dá uma melhorada no buraco que ficou ali. Então, já começa a melhorar. Então eu só não vou falar que o Bahia é o favorito, porque justamente tem a parada da data FIFA. E na parada da data FIFA pode beneficiar o Flamengo. Do Flamengo encorpar, né? Melhorar a sua parte física. Mas para esse primeiro jogo, Bahia e Flamengo, eu vou de triunfo do Bahia. Nesse primeiro jogo, o Flamengo tem que jogar contra o Bahia para manter esperanças para o segundo jogo. Essa é a minha visão. O Bahia hoje vive um momento melhor. O Bahia estava num momento muito ruim. Despencou. Mas voltou a encaixar de novo. O Flamengo está num momento ruim, e no momento ruim de futebol e sem jogadores. Porque se machucou um monte. Então o Flamengo vai para o primeiro jogo para tentar levar um resultado para o Maracanã. Essa é a minha visão. Então, hoje, para o primeiro jogo, pensando rápido, o Bahia é favorito para mim, triunfo do Bahia. Tá? E aí, no chaveamento, quem passar de Bahia e Flamengo, pega o confronto entre Juventude e Corinthians. Bom, dois times que não estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na parte de baixo da tabela, está na zona de rebaixamento, e o Juventude ali brigando para não cair. E já deu até uma esticadinha. Hoje, olhando rápido, como os dois times provavelmente não vai ter ninguém convocado, na minha opinião, hoje o favorito para a classificação é o Juventude. Hoje, o favorito é o Juventude. Primeiro jogo, mano de campo do Juventude, e o Corinthians decide em casa. Para esse primeiro jogo, Juventude-Corinthians,
Cara, eu vou de vitória do Juventude ou empate. Vitória do Juventude ou empate. Tá? Quais são os times que podem se dedicar à Copa do Brasil? São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo. O Vasco já deu uma esticadinha. Tá ali brigando contra o abaixamento ainda. Mas o Vasco pode se dedicar, o Atlético Paranaense pode se dedicar. Mas o Corinthians não. Para mim, o Juventude, até o Juventude pode se dedicar um pouquinho. Mas o Corinthians não pode dar importância à Copa do Brasil. Copa do Brasil é segundo plano. O Corinthians, primeiro plano, é Campeonato Brasileiro. E para mim, quem são as surpresas? Quem são as surpresas para mim dessas quartas de final? Bom, São Paulo não é surpresa, Atlético Mineiro não é surpresa, Bahia não é surpresa, Flamengo não é surpresa, Atlético Paranaense não é surpresa. Para mim, surpresa das quartas de final, pelo geral, pelos times, por tudo que está acontecendo, é Vasco, Juventude e Corinthians. Vasco, Juventude e Corinthians. E nas semifinais a gente já sabe que vai ter uma surpresa. Ou é Juventude ou Corinthians. Que vai ser uma surpresa. Então, para mim, as surpresas dessas quartas de final é Vasco pelo time que tem, Juventude, né? E o Corinthians pelo time que tem. Não pela grandeza de Vasco e Corinthians, não. Mas pelos times. E o Juventude, porque é um time, não é da ponta do Campeonato Brasileiro, é um time ali de meio de tabela para baixo, mas que muito competitivo e que chegou longe. Se você pegar direito, o Juventude realmente é a grande surpresa. Mas como o futebol de Corinthians e Vasco não anima ninguém, você ter o Corinthians e Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, na minha opinião, é grande surpresa. Então, surpresa, Vasco, Corinthians e Juventude. E os outros ali, como eu falei, você não pode falar que tem um favorito entre Flamengo e Bahia, São Paulo e Atlético Mineiro, e Vasco, Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense com uma certa vantagem, justamente porque tem a data FIFA. Só que a data FIFA não vai atrapalhar a Juventude e Corinthians. Nesse jogo Juventude e Corinthians, para mim, o favorito a se classificar é o Juventude. Tá? Então tá aí a minha análise sobre esta Copa do Brasil. Obviamente, semana que vem, antes das 4 partidas, a gente vai fazer uma análise um pouco mais minuciosa diante do que aconteceu, diante do que vai acontecer. Desfalques, não desfalques, beleza? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!